a ele, por ter conhecido a vida dele, é um outro jovem usado por Deus. Meu nome é Rafael, para aqueles que não me conhecem, eu sou da Assembleia de Deus Vale do IP, ali na Curicica, né? Pastor presidente, pastor João e missionária Sueli, ali na comunidade do Formigueiro, né, irmãos? Ali nós temos feito a obra do Senhor e o Senhor tem sido bom com a gente naquele lugar, amém? Queria te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26. A partir do verso de número 1. Antes de ler, você pode curvar a sua cabeça? Você pode? Você pode curvar a sua cabeça? Porque enquanto eu estava sentado ali, Deus falou assim comigo: eu quero trazer um refrigério para almas aflitas nessa noite. Eu quero te contar um trecho para você aqui nessa noite. Que ainda que a figueira não floresça e não haja, todavia nossa alegria ela está no Senhor. Pode parecer até clichê, mas aqueles que esperam. Eu ouvi falar que essa igreja é uma igreja de oração, mas falar de oração e não encontrar com Ele não é oração. Eu não sei se esse culto para você ainda não começou, porque Deus a todo momento falava comigo de almas aflitas. Porque tem um louvor que diz que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja. As situações, o controle ainda está na mão. Deixa eu orar com você nessa noite. Deus, visita nesta noite de uma maneira diferente. Senhor, onde estiver uma pessoa precisando ser renovada, eu sinto uma autoridade de Deus aqui para te consolar nesta noite. Oh, glória a Deus. Senhor, o Senhor me diz assim: eu vi lágrimas, eu vi uma frustração e um abatimento, mas para aqueles que elevam os olhos para o monte, o socorro ainda é o Senhor. Senhor, nessa noite, pelo Teu poder, Senhor, Espírito Santo da verdade, pelo Teu poder, joga esse demônio que tem sufocado as almas por terra, para mostrar que aonde Deus chega, as trevas têm que sair, têm que bater em retirada. Existem coisas que acham que vão te prender, que vão te parar, mas quando Jesus chega no lugar, o lugar é afetado pelaquele que tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Sobre a tua vida não está a mão de homem nenhum. Sobre a tua vida nesta noite existe o poder de Deus. Existe o poder de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, traz a sensibilidade, Deus. Assim como Estevão disse, que nós não venhamos ser incircuncisos de ouvido, de coração, resistente ao Espírito Santo de Deus. Se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O problema não é o que Deus fala, o problema é o que a gente faz depois que Ele fala. Por isso nos envolve nesta noite, Deus. Nos envolve nesta noite, Deus. Ele não vai deixar não, querido. Ei, só me mostra mentes preocupadas. Isso não tem nem nada a ver com a minha mensagem, mas eu vou entrar aqui. Entra nessas águas, se sacia nesta noite. Oh, glória a Deus.
Bíblia vai dizer que Ezequias não quer saber. Ele vai entrar no templo para apresentar a carta de afronta. Tem alguém aqui precisando ouvir isso? Josafá não quer saber. Reúne todo mundo no templo e eu vou orar. O Deus que responde. Você fala de oração, mas você não está pronto para esse encontro. Você fala de fogo, mas não está pronto para ser queimado. Não está pronto para ser aquecido. Falar da presença dele é fácil. Eu quero ver fazer igual Moisés, adentrar no desconhecido. Entra na nuvem. Eu sinto uma glória de mistério da parte de Deus aqui. Cadê você, profeta? Cadê você? Quem tem, tem. Quem não tem, não pode pedir emprestado. Mas pode pedir aquilo que ainda não recebeu. Ei, querido, você pode pedir aquilo que você ainda não recebeu. Ei, aquele que bate, a porta é aberta. Eu ouvi que essa igreja é a igreja da palavra. É a igreja da palavra. O Deus que é Pai de Jesus Cristo, o poder dele é a palavra. O poder do Filho é a palavra. É a palavra. Visita, Espírito Santo. Eu sou apenas um vento, Deus. Eu sou apenas alguém passageiro, Deus. Tu não precisa de mim, mas tu me falou que tem gente precisando. Tu não está precisando de nada de homem, não. Se tu fizer desse momento um momento diferente. E o momento diferente é quando a sinceridade, ela é a nossa vida apresentada na íntegra de que nós somos. Está sentado diante de mim, está me ouvindo, mas quem é você na presença dele? Talvez você está nesse culto, mas você não falou: Senhor, cheguei, me apresentei, perdoa, me ajuda, me fortalece. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? É Ele quem te sara nesta noite. É Ele quem te alimenta nessa noite. É Ele quem te fortalece nessa noite. É Ele que te levanta nessa noite. Ele está aqui, querido. Ele está aqui. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Eu vou descer. Não é culto de oração. Não é culto de oração. Então recebe uma porção diferente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não estou em casa, irmão. Eu não estou lá no Vale do Ipê, não. Mas eu sinto um vento aqui. Eu sinto uma brasa aqui. Deus vai pegar crente aqui de uma maneira diferente. Irmão, hoje eu não vou levar nada para casa. Eu não sei como você entrou, mas hoje é noite de uma conversa com Deus diferente. O problema é que a gente pede e não sabe o que está pedindo. O problema é que a gente diz que quer viver e não sabe o que verdadeiramente é esse viver. Não sei porque Deus me fala que tem gente que está aqui que diz ser crente, mas não é crente. Tem gente aqui que o Senhor está falando assim: eu tenho uma chamada. Chamada não é chamada que homem te levanta, mas é chamada de visitação. Que Deus fala: eu tenho um mistério contigo na terra. Eu tenho. Oh, glória a Deus. Atos capítulo de número 26. Versículo de número 1. A seguir,
Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que são feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei a muitos dos santos nas prisões, e contra estes davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e desmaiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Versículo de número 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo de número 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha minha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Versículo de número 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aqui nós encerramos, versículo de número 19, todos juntos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Dá um minutinho da sua atenção. O livro de Atos, eu tenho para mim, que é um dos livros mais fascinantes da Bíblia Sagrada. É um livro que contém muitos elementos esses adorados
observados, analisados por especialistas, por crianças na escola dominical, por jovens. Esse livro contém aquilo que eu posso chamar de gigantes, homens extraordinários, homens que nos impressionam, homens que vão dar continuidade a um trabalho de poder, o trabalho de Jesus. Talvez você, com certeza, lembra dos grandes ícones do Antigo Testamento. Quem não lembra de Moisés, aquele que recebeu a lei? Quem não lembra daquele homem que apareceu do nada, chamado Elias? Homem que no tempo da apostasia, de conflito, ele aparece com uma palavra que afeta a sociedade. Vocês vão se lembrar do profeta messiânico chamado Isaías. São ícones, 3 personagens que marcam o Antigo Testamento. Talvez alguns aqui tocaram e pensaram, mas e Abraão? Ele era grande. Talvez outros pensaram, lembra de José não, pregador? Talvez outros falaram, mas e Samuel? Mas e Daniel também foi grande? Mas e Davi? Só que na minha mensagem, no livro de Atos, tem uma coisa diferenciada. Esses homens que eu acabei de mencionar para você, ícones marcantes, eles estão em livros diferentes. Mas o livro de Atos é um livro que, além de personagens extraordinários, reuniu coisas que são cruciais para o nosso momento. Quero que você diga assim para o seu irmão: se você não olhar para o livro de Atos, você vai perder a porção. Fala para uma pessoa: se você não olhar para o livro de Atos, você vai perder aquilo que Jesus não deu. E o que foi que Jesus não deu? Aquilo que ele não deu, ele falou que tinha que esperar. E é no momento que eles têm que esperar que nós sabemos quem é da casa e quem não é da casa. Porque a promessa desse espírito, desse revestimento de poder, não é para quem está fora. Eu tenho visto no YouTube um negócio que é um louvor de uma presença que não rejeita ninguém. É uma sensação que visita as pessoas que não rejeita ninguém. Ele não pensou 2 vezes em rasgar o reino de Davi. Ele não pensou 2 vezes em rasgar o reino de Salomão e seguiu essa mesma batida. Que presença é essa que não rejeita ninguém? Falam da graça, mas a graça é uma convocação, é uma conversão para aqueles que acolheram. Não, se vou melhorar isso aqui: acolhimento e resposta a uma palavra de um Deus que nos fala hoje. Não é simplesmente uma presença que nós sentimos, porque a presença de Deus, ela é marcada pela sua palavra, do Antigo ao Novo Testamento. Ah, pregador, eu quero base. A única vez que ele desceu na terra, no monte: Moisés, eu quero falar e eu quero que eles ouçam a minha voz. Toda aquela manifestação extraordinária era simplesmente para falar que ele estava ali. Mas a parte mais importante é aquilo que a gente podia entender. Oh, glória. Eu vou entrar nisso aqui. Qual é o propósito de Deus? Eu preciso fazer que vocês compreendam. Eu preciso alinhar vocês que dizem querer me servir com a minha vontade. Porque tem tanta gente querendo ter uma experiência. Eu tenho uma profecia nos meus lábios e eu vou liberá-la para você. O maior alto nível da intimidade com Ele é estar no centro da vontade. Mas eu pertenço a uma geração que não gosta de palavra. Eu pertenço a uma geração que não lê Bíblia. Eu pertenço a um grupo que não ora. Eu pertenço, eu faço parte. Eu liderei um grupo de jovens. E o nome do trabalho era NDL, Noite de Louvor. E a NDL, Noite de Louvor, chegou a bater 200 pessoas. Eu conseguia colocar mais jovens na igreja do que no culto de domingo de Santa Ceia. Sem divulgação, internet, sem nada. Um dia eu estou caminhando, falei assim: Senhor, minha obra está bonita, hein?
Minha obra está forte aí, Deus. Cheguei a falar pro irmão aí. Já viu o Jacarepaguá um trabalho igual esse? Você está pronto para ouvir Deus falar? A tua mente te engana. A tua visão te engana. A gente tem a mania de aniquilar a vontade de Deus, porque no surgimento da vontade de Deus, isso se torna um parâmetro para mostrar que a vontade dele não é a nossa. Podem até se encontrar, ter pontos semelhantes, mas a vontade dele ainda vai rejeitar a tua. É a lógica do nosso tempo. Aniquilamos as escrituras para manifestar e estabelecer a nossa vontade. Não vamos buscar os mistérios, porque no mistério a gente vai ter que falar: essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Mas a casa é minha, pô. A casa não é sua. Teu espírito vai ficar aqui. Não é à toa que Estevão pregou isso aqui, está no meu coração. Vocês estão resistindo. Vocês calam a boca dos profetas. Vocês seguram o negócio. Eles faziam e a gente faz também. Qual foi a conclusão da história? O Senhor falou assim para mim: analisa eles na palavra. Analisa eles na oração. Falei: mas peraí, Deus, está tão bonito. O dinheiro está entrando certinho, era 3 mil por culto. Analisa eles na oração e na palavra. Aí eu peguei a jovem: vem aqui orar. Tem vergonha dela, não? Eu falei assim: Senhor, me perdoa. Ela estava tanto comigo aqui, tanto tempo eu não ensinei ela a orar. Eu não falei: eu vou orar, repete a palavra que eu estou falando, eu vou te ajudar a se desenvolver. Eu esqueci isso. Porque está aqui e não está em processo de preparo, está perdendo tempo. Ei, você já ouviu isso aqui? Isso não é jargão de pentecostal, não. Que o Senhor tem uma obra. Ele tem uma obra. Não estava no meu discurso, não. Mas Neemias vem de longe, porque tinha coisa para fazer. Para fazer. Aí o Senhor falou assim: analisa eles na palavra. Eu falei: Senhor, vocês vão pegar isso aqui, que essa igreja aqui é de Bíblia, eu já ouvi. O Senhor falou assim: analisa eles com teatro. Aí eu coloquei um homem dela. Igreja, que homem é esse aqui? Barbudo, vestes estranhas, gritando. Quem é esse pregador aí? O discurso dele não agrada. Quem é esse pregador? Eles já estavam ensaiando 1h30 e ninguém sabia quem era esse homem. Só souberam que era João Batista depois que eu falei. O Senhor falou assim comigo: avalia eles, porque dentro dos teus critérios eles chegaram bonito. Eles fizeram o cabelo, o tênis está novo, a bateria é a melhor, o teclado está tudo bom, o ar-condicionado está aqui. Então, se isso aqui é a nossa avaliação, tá bom, é minha. Agora deixa eu te dar o meu princípio, deixa eu te apresentar o meu critério. Como é que tu está na palavra? Como é que tu está na oração? Como é que está o teu desenvolvimento espiritual? Eu vou entrar, eu estou sem freio. Deus falou que eu podia pregar com força. É porque há entre vós contenda. Por isso que vós não sois espirituais. Cristo está partido, então ele não é corpo. É espiritual, entrego revelação, é mesmo? Entrego profecia, eu curo, é mesmo? E a contenda? Quem está entre vós? Porque a contenda entre vós é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1 e 2. Porque há contenda entre vós. Vejo que não sois espirituais, sois carnais, meninos em Cristo. Fala assim pro teu irmão: a nossa convivência vai melhorar. Fala assim pro teu irmão: o nosso relacionamento vai melhorar. Fala para ele assim: sabe por quê? Fala, encara ele e diz: sabe por quê? Porque a gente vai crescer. Irmão, essa igreja pode continuar com o mesmo número de membros. Se a maturidade chegar nessa casa, o apóstolo Paulo que diz: quando eu era menino eu pensava, eu agia, eu fazia. Quando eu deixei as coisas de menino, eu passei a... Vemos por espelho refletido. E quando aquilo que é passageiro, que é transitório for, aquilo que é perfeito se estabelecerá. Está cansado não? Está cansado não? Que a gente gosta de carregar algumas coisas, igual a criança que carrega aquele brinquedinho, tá velha. A nossa maturidade às vezes é humana. A nossa teimosia às vezes é humana. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que fala. Ele poderia violar, mas não viola, mas fala.
Por que ele fala? Eu gosto dessa aqui. É um clique, eu gosto desse clique. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não. Ele não vai te bater. Existe uma renúncia. Existe um negue-se a si mesmo. Vai ter que doer. Eu vou entrar nisso aqui. Se eu profetizasse, quem quer casamento? Quem quer família? Quem quer prosperidade? Quem quer a bênção de Deus? Quem quer o crescer? Eu recebi aqui essa aqui de manhã, essa cutucada. Pô, tu nem plantou, já quer colher? Vocês estão rindo? Porque a proposta é mais fácil. Ser amante, mentir, fornicar, roubar, fazer falcatrua. Pergunta para alguém que está do teu lado assim: tu está pronto para ser servo de Deus? Servo de Deus não é ver a igreja. Servo de Deus é saber que tem um Deus. Eu vi isso aqui de manhã, eu vou aplicar aqui. Tem gente que não pode ser rico. Por que não pode ser rico? Porque não é servo. Porque o servo entende o que é a palavra fidelidade. A gente fala, o Senhor é fiel. E o Senhor diz, ainda que vocês sejam fiéis, eu continuo sendo fiel. Não entendi. Eu explico. A Bíblia vai dizer que tem uns jovens na Babilônia. E o rei falou assim, se dobra. Ele diz, não, vamos se dobrar. Tá achando o quê? Olha só, o nosso Deus falou o seguinte: a nossa parte na aliança é se manter de pé mediante a idolatria. Ainda que pereçamos, vamos perecer fiéis. Tem gente que precisa aprender isso aqui. Eu não preciso me importar, nem tomar conta da vida de ninguém. O meu compromisso é a minha fidelidade. É o que eu sei que tenho que fazer. Mulher, para de tomar conta do teu marido. Marido, para de tomar conta da tua esposa. Porque é fidelidade. Sabe por quê? Casamento é isso aqui, eu vou cumprir a minha parte. Não sei pra onde tu vai não, mas eu vou cumprir a minha parte. A minha parte é ser a mulher fiel, adornada com os trajes e princípios do Evangelho. O meu papel é ser homem de oração, marido de uma só mulher que cuida da minha casa como sacerdote. Porque Deus trata com cada um na hora certa. Esse é o nosso livro, irmãos. Porque o livro de Atos, ele vai apresentar gigantes. Pedro é alguém que tem a experiência do Espírito, mas vai pregar para que o povo possa entender, para que o povo possa se converter, entendendo que a experiência não é só conhecimento, nem somente graça. O livro de Atos traz esses dois aspectos no mesmo livro. A graça ela até vem, mas o conhecimento te faz permanecer. Por quê? Porque tá cheio de gente aí. Aqui não tá não. Foi uma crise que houve nas igrejas da cidade de Deus e me chamaram. 50% das igrejas muito cheia de graça, os outros 50% muito cheio de conhecimento. Eu falei, é por isso que a obra não cresce aqui. Porque o grupo que tem conhecimento tá brigando com o grupo que tem a graça. Porque eles arrancaram aquele texto da Bíblia. Qual o texto? É que o que a mão não faz, o pé faz. Vamos melhorar isso aqui? Talvez a tua bênção está naquilo que o teu irmão tem que fazer. Mas tem gente que diz assim: ele não governa, qualquer um, menos ele. E não pega essa profecia, eu não quero saber quem vai estar na frente. Eu não quero saber quem Deus vai usar. Eu só quero ser abençoado e receber. Somos invejosos. Por que eu estou falando isso? Porque os judeus desse livro são invejosos. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo no Evangelho, não. O que deixa eles com inveja é que quando eles vão dar o estudo dele morto, tem meia dúzia de gato pingado, mas tem pescador falando e uma multidão em volta. Não entendeu isso aqui? Tem gente querendo fazer o que você faz. Tem gente querendo ter o que você tem, mas não fala o que tu fala. Não rompe com as coisas que você rompe. Não briga com quem você briga. Mas esses homens aqui, eles são assim, invejosos. Eles vão arrumar briga com os cristãos simplesmente por causa de inveja. É inveja. E quando a inveja entra, eu não quero saber do objetivo, só quero parar o que está acontecendo. Quando a inveja entra, eu não quero saber do objetivo, só quero parar o que está acontecendo. Mas tem um gigante aqui. Que gigante é esse? Que homem é esse?
Olha só, já se levantaram pessoas. O mestre morreu deles e eles se dispersaram. Já se levantou outro, foi preso. Os discípulos se dispersaram. Se esses homens aí que vocês estão prendendo, Pedro e João estão pegando eles, se eles estiverem debaixo de uma obra de Deus, vocês vão se pegar lutando contra Deus. Eu falei, eu não entendi o que ele falou. Ele não falou lutando contra os homens, mas lutando contra Deus. Eu tenho uma palavra para alguém que está sendo perseguido aqui. Hoje tu vai dormir em paz. O Senhor me trouxe para te dizer que você vai dormir em paz, independente de quem se levanta contra a tua vida. A obra, ela é de Deus. Quem se levantar contra você, fica calmo, é de Deus. Só que Gamaliel esqueceu de uma coisa, vírgula. A única informação que ele não sabia, que ele não estava certo, é que ele achava que o mestre estava morto. E às vezes o mestre está morto para quem não tem e nem recebe visitação, para quem não tem fé para acessar. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você apenas fala, você não vive pelo que você fala. Está pronto para viver? Porque se Deus quiser pegar a tua vida, tirar você do trabalho, levar para você fazer uma outra coisa totalmente extraordinária, você vai segurar? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que as pessoas às vezes querem mexer em coisa que não é para mexer. Arruma briga com qualquer pessoa, com qualquer coisa, menos com a vontade de Deus. Irmão, quem vai falar isso aqui é Pedro, é Pedrão, ícone. Não podemos deixar a palavra, a dedicação, a consagração da palavra, a consagração da oração para resolver a contenda da mesa. Então vamos fazer o seguinte, tá certo, vocês estão certos, tá certo. Você não pode parar de pregar, você não pode parar com a consagração. Levanta diácono. Levanta diácono para servir e resolver a contenda da mesa. Porque tem gente que não está recebendo por gente que está comendo demais. O Deus falou que podia pregar, então eu vou entrar nisso aqui. Porque tem gente no nosso meio com capacidade para solucionar o problema da contenda. Fico imaginando a congregação, porque não foi Pedro que escolheu. O texto vai dizer que eles olharam entre eles quem podia solucionar. Ei, querido, desce desse palco, reconhece que tem alguém mais capacitado que você, com os dons e com os talentos, para resolver o problema da comunidade. O texto não vai esconder esse homem, vou entrar nele. É o ícone, é quem é Estevão. Ele não é Pedro, não está se consagrando para a palavra nem para a oração, mas está cheio servindo a mesa, cheio limpando o banheiro. Ah, irmão, o que é isso? Está cheio na porta. Não sei se vocês estão prontos para viver isso, mas eu estou com um negócio assim, ó. Se estiver endemoniado, cai na porta, não entra nem na igreja. Obreiro aí, se prepara, porque o propósito de Deus é que a presença esteja tão forte que o colher de Deus não vai nem entrar, vai cair na porta. Nem que tem que cair todo mundo antes de entrar aqui. Você acha o quê? A gente não está bebendo, a gente não está se prostituindo, a gente está fazendo um montão de coisa. É renúncia daqui, dá dízimo, dá oferta, faz o propósito. É Paulo que responde, para que a nossa fé não se apegasse em palavras de homem, mas sim em demonstração e manifestação de espírito de poder. As minhas palavras o vento vai levar, mas o poder de Deus é a base, é onde a gente tem que se agarrar da nossa confiança. A gente quer base? Foi o poder de Deus que tira o povo do Egito. Foi o poder de Deus que toca num rei e fala, libera eles para eles poderem voltar. Porque tem coisa que a gente não faz, só o poder. A fé, ela se agarra num poder de um Deus que faz. É o poder de Deus que faz. E a nossa confiança, olhamos para Deus esperando que Ele faça, que Ele trabalhe, que Ele opere.
a terra faz o quê? A terra esquece a palavra. A terra esquece a oração. Porque Deus vai trabalhar, Deus tem poder. Só que o texto vai dizer que eles entenderam uma coisa: não persegue a liderança não, persegue os membros. Eles falaram o seguinte, irmão: não persegue a liderança não, persegue os membros. Quando Estevão é apedrejado por irritar os judeus, o sinédrio invejoso, não vão perseguir a liderança, vão perseguir os membros. Tem uma profecia que eu vou liberar para você. Os pastores vão ficar aqui sentados mesmo, mas você vai para casa. Os pastores vivem da obra, mas você vai para o trabalho. Você vai comprar pão, você vai no mercado, você vai viajar para Búzios. Não entendeu? E todos foram dispersos pela perseguição. E sendo dispersos pela perseguição, começaram a pregar o evangelho. E lá em Jerusalém, Pedro olhou para Tiago e João e perguntou: o que está acontecendo? Não fomos nós, mas alguém começou a pregar na fila. Alguém começou a pregar na escola. Aí tem um cara que fala assim, um outro ícone, outro monstro: eu vou descer. Eu vou descer também. Irmão, ninguém te ligou para ele não. Eu adoro isso aqui, pastor. Porque quando gente grande desce, o texto não disse, mas eu conjecturo, recebeu alguma visão quando estava dormindo. Quero profetizar sobre a vida de vocês. A descida que Felipe fez, a descida que Felipe fez a Samaria, foi para manifestar sinais extraordinários, demonstração do poder de Deus, para alguém falar: eu creio. O texto vai dizer que tem alguém naquela cidade que trabalha de maneira ilusória, golpe nas pessoas, iludir, conhecido como grande poder. Quando ele vê Filipe, ele fala: não pode ser. Eu vi a perna crescer, não pode ser. Eu vi um cego enxergar, não pode ser. Irmão, ele chega a pegar o dinheiro do bolso, virar para Filipe e falar: me dá. O que tu não valoriza, tem alguém querendo comprar. O que tu não busca nas madrugadas, tem alguém dizendo: me dá. Porque eu quero botar a mão sobre alguém e alguém recebeu o Espírito. O texto vai dizer que o outro ícone não aguentou e desceu também. Pedro foi atrás de Filipe, porque ele sabia que estava acontecendo alguma coisa naquela cidade, por causa de pessoas que foram pregar. Eu tenho uma palavra para você: Deus vai te usar na tua limitação, do teu jeitinho, da maneira que você fala. Eu vim profetizar sobre a tua vida a ousadia que está no livro de Atos dos Apóstolos. Você pode ser disperso, você pode estar sozinho, mas a palavra que está na tua boca tem poder para alcançar os corações daqueles que se assentam nas trevas, nas sombras. Eu creio. Nosso tempo não está precisando de histórias, não. Nosso tempo está precisando de pessoas que dizem o seguinte: é o meu tempo e eu vou viver. A data é essa, o dia é hoje, eu decidi que eu vou viver. Você não acha que tem muita gente que vai para o trabalho, casa, atrai a esposa, mente? Não tem muita gente fazendo isso? Fala assim com a mão assim, ó. Fala assim com a mão. Puxa, coloca como tira. Quando a gente coloca, o fogo queima. Mas só sabe que o fogo queima quem meteu a mão no fogo. Só sabe o que é a experiência do Evangelho quem entra dizendo assim: eu não sei o que é. Porque a gente vai ter que aprender a discernir o que é o fogo e o que não é. O que é o poder da palavra e o que não é. Viver uma experiência com Cristo hoje. Quem é Cristo para você hoje? Porque o texto vai dizer, irmãos, que em meio a uma igreja perseguida que Paulo assolava, milagres estão acontecendo, gente está se convertendo. E cadê a perseguição? O escritor não quis nem falar. O que estava acontecendo na igreja era tão grande que ele não contou o que estava acontecendo na sociedade. Acho que você não entendeu isso aqui. O que vai começar a acontecer aqui vai ser maior do que está acontecendo lá fora. Ei, eu quero te falar uma coisa. Quem viu Covid? Quem viu Covid? Fala assim: eu vi Covid. Fala assim: veremos coisas piores. Fala assim: veremos coisas piores.
veremos. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas você não entendeu, deu glória a Deus, mas não entendeu. Enquanto coisas piores aconteciam ao redor de Samaria ali, o texto vai dizer que onde existia apóstolo, onde existia homem de Deus e mulher de Deus na palavra, milagre acontecia. Eu vim te dizer que o tempo não vai travar a tua experiência. Não vai, não vai. Esse é o momento, esse é o teu momento, essa situação é o teu momento, isso que está acontecendo, separação, não sei o que é o teu momento. É agora que a gente vai ver, que a gente vai se lançar falando com Deus, que a gente vai chamar, Senhor, é isso aqui, Deus. Não tem nem como resolver, é câncer, é traição, é separação, não tenho como pagar, mas aí, Deus. Porque foi isso que eles viveram. O homem perseguidor, ele é tão perseguidor que o próprio ícone fala assim: eu vou lá para encontrar com ele. Poxa, querido, olha para esse texto. Paulo diz, antes desse mover de Filipe, de Pedro, ele diz que entrava nas casas e prendia quem queria e levava. Você sabe a ousadia desse homem? Imagina, alguém invade a tua casa, te prende e te leva. Ele falava: eu entrava nas casas, prendia e levava. Só que para resolver problemas extraordinários, só um ícone é extraordinário. Eu preciso falar isso aqui para alguém. Eu não sei se vai ser chegando na porta, eu não sei se vai ser no caminho. Eu tenho uma palavra para você. Toda ameaça, tudo aquilo que te traz temor, Jesus, ele aparece para você hoje, para impedir aquilo que é ameaça para quem pertence à igreja. Irmãos, jargão, jovem, Jesus tira a onda. Não só parou o perseguidor, mas converteu. Não só parou o valente, mas colocou de joelho. Oh, irmão, a mulher sabe a valentia dos esposos, dos namorados. Ah, pelo amor de Deus. Quando, irmão, desceu fresca. Quando ele te bate, tua mãe não sabe. Pelo amor de Deus. Ah, querido, entre quatro paredes, irmão, isso aqui é o Espírito Santo que revela. Tem alguma mulher aqui, eu vou falar isso aqui. O Senhor manda dizer que ele coloca o valente de joelho. Ele faz ainda valente. Homem que diz que faz, acontece. Ainda se prostrar perante ele e dizer: eu sou Jesus. Quando eu apareço, quem não é tem que descer. Está acostumado a ouvir isso não? Mas eu vou falar, tem que descer. Porque tem mulher também que acha que é braba. Diz que manda, eu mando. Tem meu dinheiro, pererê, pão doce. Teu caixão vai ser igual ao meu. Não te falaram isso não? Que tu pode morrer hoje? Mas eu quero te convidar a falar uma coisa. Se viver, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para a glória do teu nome. Ei, a igreja precisa entender isso aqui. Se o Covid me levar, é para a glória do nome dele. Tem crente com medo da morte, por ausência de palavra, por falta de convicção. É por isso que a gente vai ficar agarrado ao dinheiro. É por isso que a gente vai ficar agarrado aos bens materiais. Tá cheio de crente territorial, que nem o jovem rico, cheio de bem, cheio de um montão de coisa. E Deus está falando: tu tá cheio de coisa na terra e não tem nada no céu, tá pobre. Pobre. Deus vai falar o seguinte: ô Ananias, esse homem está orando e teve visão. Cheguei na mensagem agora. Essa é a mensagem. Cheguei. É que o Espírito Santo faz isso com a gente. Eu tenho meus minutinhos aqui ainda. 10 minutos. Para mim é o suficiente. Ele tem visão para começar o ministério. Que alguém entrava e orava. Não era ele que orava por ele mesmo. Eu preciso falar isso aqui para alguém. Você precisa de alguém orando por você. Você precisa, às vezes, no teu pior dia, receber uma visita. O Senhor mandou chegar aqui, pastor. Mandou orar por você. Dizer que Ele é o teu Deus que cura das tuas coisas. Mas falta de conexão espiritual não leva a crer.
Ananias está em casa e Deus está dizendo: olha só, eu revelei isso aqui para ele e estou te revelando isso aqui, vai lá para confirmar o que eu já revelei para ele. A conexão com Jesus é tão grande que o Deus que revelou para Paulo já revelou para Ananias lá, ainda mais, lá na direita. Está aqui, ó, está na conexão. É por isso que você não precisa estar aqui, você só precisa estar conectado. Você só precisa estar atento às coisas espirituais. O problema é que é muito crente distraído. É com o Instagram, com o Facebook, com o BBB, Fazenda, está distraído, ó. E se o céu querendo te revelar alguma coisa agora? A Bíblia vai dizer, em Atos capítulo de número 13, ele ali já foi chamado, já está fazendo a obra. E o texto vai dizer que o Espírito falou na igreja. Para quem falta culto, não vê o Espírito falando na igreja. Faz o que você quiser da sua vida. Eu tenho falado isso na minha igreja. Os irmãos não gostam muito não, falam que eu sou de guerra, que eu sou de kizumba. Mas eu falei assim, briga comigo, só não briga com a palavra que eu falei, porque senão vai ter que rasgar a Bíblia. Quem não quer pode ir para a praia, pode ir para o shopping. Mas quem quiser receber, quem quiser ver o Espírito falando na igreja é aqui. Porque o Espírito não chamou Paulo fora. E todos jejuavam e oravam, perseveravam. E o Espírito falou na igreja: separa ele para mim lá. Tem gente que tem chamada, até quer, mas não quer permanência. Não quer permanência na unidade. Se você não se unir com o teu irmão, o Espírito não fala. Havia perseverança, havia união, mestres e profetas. E o Espírito falou na igreja: eu quero ela ali, ó. Eu quero chamar ela. Você não percebeu? É na união da igreja que o Espírito começa a levantar homens de poder. É debaixo de uma comunhão de oração, de fortalecimento, que o Espírito fala: eu quero, aqui já está muito forte, vamos explodir lá fora agora. Fortaleceu, vamos explodir lá fora. Ele fica bom, ele fica sábio. Planeja ir pregar na Ásia, vou pregar na Ásia. Jesus aparece aqui: não, vai não. Mas ele não planejou, irmão? Ele não é o pastor da igreja? Ele não é o doutrinador que volta para fortalecer? Não é o homem espiritual? Jesus apareceu aqui: não. Mas tu não planejou, mas aqui não. Tá bom, vou para cá então. Bitínia, Mispa, vai subindo. O Espírito parou. Até que o próprio Jesus aparece para ele de novo: não, não vai. Você até preparou, você até fez. Só que a confirmação dessa obra é só se ele tiver. O Senhor veio falar comigo: vou eu dar visão de impedimento também. Porque às vezes aonde a gente acha que vai explodir, que vai dar certo, não é onde Deus quer. Que a gente precisa entender que na direção de Deus, na visão que Ele dá, a gente contempla o trabalhar dele diferente. As pessoas nos encontram e a gente não consegue explicar. No nosso Pix entra um valor que a gente não sabe quem colocou. Alguém chega na nossa casa para falar com a gente pedindo oração, a gente não sabe de onde apareceu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus falou: é naquela rua ali, naquele lugar, mas ele não tem nada, é lá. João, fica no deserto até que chegue o momento de se manifestar. Ele vai lá pregar depois no deserto. Irmão, Deus não pediu o teu raciocínio, Deus não pediu a tua criatividade. É a tua dádiva, a tua habilidade que pode estar contigo, mas Ele não te pediu. Sabe por quê? Porque Ele faz caminho no deserto. Ele faz caminho no meio do mar. E o caminho dele, como diz Naum, está no meio da tempestade. Sabe para quê? Para que no final a gente diga: somente Deus. Então fala, Deus, que eu vou. Fala, Deus, que eu obedeço. O apóstolo Paulo concluiu tudo. E aqui eu encerro. Concluiu tudo. Ele já se defendeu 3 vezes. Ficou preso na fortaleza, discursou. Félix fica 2 anos preso. Festo, até que aparece o rei Agripa. Ele vai falar o versículo e o texto que nós lemos. Só quero frisar um versículo: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A profecia que Deus colocou nos meus lábios é isso aqui. A justificativa de Paulo para tudo que ele fez é: eu era perseguidor, não era crente, mas Jesus me apareceu, falou que eu tinha que entrar numa guerra para brigar com o diabo, tinha que ensinar pessoas, tinha que ir lá converter pessoas. Foi isso que ele falou para mim fazer. E sabe o que ele falou para mim?
que eu ia ser um instrumento, ministro dele. Isso tudo numa visão, rei Agripa. E sabe o que eu fiz naquele dia? Eu não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu te falar uma coisa: o problema não é a ausência de presença, o problema não é a ausência de palavra, o problema não é a ausência de experiência espiritual, o problema é a ausência da obediência. Você quer base bíblica? Quer base? Tem um profeta que olha só, eu vou te levar ali, olha eles diferente, por esse ângulo, para você amaldiçoar, não dá. Olha por esse ângulo e tenta amaldiçoar, não dá. Aí o profeta que tem visão de Deus, ele diz: não dá para amaldiçoar quem nos abençoou. Quando Deus tem um chamado com alguém, é diferente. Mas é quando Deus tem. Porque quando Ele tem, é Ele que tem, mas você precisa obedecer. Irmão, é que você que precisa obedecer. Porque a Bíblia vai dizer que no dia de Samuel, as visões eram escassas, mas ainda tinha visão, porque Deus ainda se revela para os seus. Mas ele quis obedecer. A Bíblia vai dizer que tem um homem, irmão, pega isso aqui, tem um menino que Deus está falando. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela. É isso mesmo, porque eu zelo, porque eu te mostro e eu zelo para que se cumpra. Ele te dá uma visão da tua chamada e te chama, te dá a perspectiva, mas você quer? Irmão, a pergunta para você nessa noite é: você quer? Quer ser mulher de um marido só? Quer ser marido de um marido só? Quer ser crente de oração? Quer ser crente de palavra? Entra comigo nisso aqui. Eu sou do exército, é farda, é ordem unida. Eu sou jogador de futebol, é bola, chuteira. Eu sou da natação, então eu tô nadando cedo de manhã. Mas eu sou crente, tô na renúncia. Eu sou crente, tô na palavra. Eu sou crente, eu tô na obediência. Não entendeu isso aqui? Jesus é até grande, mas vai se submeter ao ministério de João. Tem gente que acha que é muito grande e não consegue se submeter. Jesus falando: não, João, pode começar. João batiza Jesus e os céus se abrem. Tem coisa que tu só vai receber quando tu descer nas águas que João está batizando. O benefício da submissão. A Bíblia vai dizer que tem um homem no meio dos cativos, aprisionado, e ele diz o seguinte: eu estava lá, mas abriu, eu estava de frente para o rio Quebar e eu tive visões de Deus. A visão tinha carro com roda, mas tinha uma tempestade, eu não sabia o que era porque estava longe. Quando chegou perto tinha presença, tinha palavra. Uma visão de Deus, irmãos, para te comunicar muitas coisas, mas se você não quiser obedecer, a Bíblia vai dizer, eu vou entrar nisso aqui, que Daniel está diante de Nabucodonosor de noite, depois de falar com os companheiros para orar, ele vai falar: eu tive uma visão e ele me deu entendimento. Mas aí sim não tem coragem para entregar. A Bíblia vai dizer que do capítulo 6 em diante, Daniel só tem visão, só ganha entendimento. Quer isso aqui? Tu pega. Para que Deus vai dar algo para o homem, se esse homem não vai ser instrumento na nação que está? Daniel entrega mão na parede, entrega varão descendo do céu para cortar a árvore, entrega animais, ele entrega tudo, porque tem homem na terra precisando parar de ser conduzido por astrólogos, por feiticeiro, por manipulador, por ilusionista, por seja lá o que for. Mas tu tem coragem de entregar a visão que Deus te dá? Tu acredita na visão? Tu acredita na chamada? Porque a Bíblia vai dizer de um profeta chamado Zacarias que ele até tem a visão, só que é o Senhor quem explica. O Senhor falou assim comigo: fala para a minha igreja nessa noite que eles precisam tomar uma decisão nessa noite. Porque o problema não está na visão celestial, o problema não está na visão espiritual, o problema é se eles querem obedecer essa visão. A visão é celestial, a visão é espiritual. Paulo só pôde dar o testemunho no final porque ele aceitou lá atrás. Qual é o testemunho que você vai dar no final? Sabe qual é o testemunho que muitas pessoas vão dar? Eu fui desobediente à visão. Eu fui amante mesmo, eu roubei mesmo, desviei verba mesmo, fiz falcatrua, estrela natal, eu fiz mesmo.
Só que o local, o final desse testemunho não era glória. Oh, glória a Deus. O testemunho de Paulo vai além desse texto, porque ele diz o seguinte: eu vou terminar a carreira, vou entregar a fé e vou para a glória que está para mim preparada e reservada com Cristo Jesus, porque eu creio no poder de ressurreição. Pergunta para o teu irmão assim: você está pronto para aceitar? Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé com força. Se coloca de pé querendo. Porque, querido, eu preciso te falar uma coisa. Eu queria chamar aqui na frente. Perdão, aqui. Quem quer receber uma oração, vem. Eu vou chamar. Quem quer receber uma oração, vem. Não vem nem falar para que é. Quem precisa receber uma oração, vem. Quem quer obedecer a visão espiritual, o chamado espiritual que Deus tem para você, vem. Mas vem mesmo, é pro altar, queridos. Vem mesmo. Vem mesmo. Vem mesmo. Vem, porque tem coisas que Deus quer fazer